Olá, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre as classificações das equações diferenciais parciais. Então a gente vai começar vendo quando uma EDP é linear. Basicamente o que você tem que lembrar é que uma EDP vai ser linear quando U e as derivadas de U não se multiplicam e quando não são argumentos de funções não lineares. Aqui quando eu estou falando U, eu estou me referindo à incógnita da equação, ou seja, aquela função de duas ou mais variáveis que é a função que você está buscando, tá? Então, vou escrever isso aqui rapidamente. Então, vamos considerar, por exemplo, essa equação aqui, ó. Vou escrever assim. Então, nessa equação, é uma equação U é a variável, você não tem multiplicação de U por U, nem de derivada de U por derivada de U, e tampouco de U por derivada de U. É isso que está sendo dito aqui nessa primeira linha. U e suas derivadas, aqui no caso suas derivadas parciais, não se multiplicam entre si, tá? Pode ser U com U, derivada de U com derivada de U, ou U com derivada de U. Nada disso pode acontecer para que a EDP seja linear. E isso aqui não acontece. Mas além disso, também não pode acontecer de U ou as suas derivadas parciais serem argumentos de funções não lineares, tá? E você vê que isso não acontece aqui. Então essa equação é um exemplo de equação linear. Próximo exemplo. Nesse caso aqui, você vê, olhando para essa segunda parcela, que você tem U e a derivada parcial de U em relação a x se multiplicando. Então, por causa desse termo, essa equação é não linear. Vamos analisar agora um terceiro caso. Então aqui você tem uma equação diferencial, aqui eu estou usando essa outra notação, você tem que saber identificar todas as notações para derivadas parciais. Essa aqui é uma equação diferencial na incógnita U. Se você olha só para o que está do lado esquerdo do sinal de igual, você vê que se cumpre todas as condições para ser uma EDP linear. Porém, quando você olha para o lado direito, você vê que U está como um argumento da função seno, que não é uma função linear. O que isso significa? Significa que essa situação aqui, ó, essa exigência de que não seja argumento de funções não lineares, não se cumpre. No caso, a U, nesse caso, é argumento de uma função não linear, a função seno. Por essa razão, essa equação é um exemplo de equação não linear. Tá? Então sempre você vai fazer isso, você vai ver se U e as derivadas parciais de U se multiplicam ou não, e se U ou as derivadas parciais de U são argumentos de funções não lineares. Então aí exemplos de funções não lineares poderia ser seno, cosseno, ln, a função exponencial. Sempre que U ou as derivadas parciais de U aparecerem como argumentos de funções assim, a equação não vai ser linear. Se aparecer também termos assim, U ao quadrado, em algum momento, não vai ser linear. Se aparecer a derivada parcial de U em relação a x ao quadrado, não vai ser linear, porque aqui a derivada parcial de U em relação a x está sendo multiplicada por ela mesma. Então não vai ser linear também, tá? Coisas assim, ó, ln do módulo de U, e elevado a 3U. Sempre que aparecer coisas assim, não vai ser uma equação linear. Vamos ver agora um outro critério de classificação de EDP, que é com relação a ela ser ou não homogênea. Também é um critério bastante importante. Uma EDP vai ser dita homogênea quando todos os termos não nulos dela contiverem U ou derivadas de U. Então vou escrever isso aqui e vamos ver alguns exemplos. Vou considerar esse caso aqui, ó. Derivada em relação à primeira variável, da derivada em relação à segunda variável de U mais x vezes a derivada em relação à segunda variável de U é igual a seno
de x mais y. Então, analisando essa equação, olhando aqui para esse termo, obviamente esse termo aqui é não nulo, e ele não contém u nem as derivadas parciais de u. O que isso significa? Que essa equação não é homogênea. Então essa aqui não é homogênea. Porque não é verdade que todos os termos não nulos contêm u ou as derivadas de u. Esse aqui não contém. Um outro exemplo. Aqui, os termos não nulos da EDP são esse e esse. E, obviamente, aqui você tem as derivadas parciais de u, derivada segunda e derivada segunda. Então, essa EDP aqui é homogênea. Vamos analisar mais um exemplo. Então, aqui, essa equação aqui, todos os termos não nulos delas contêm o u, tá? E por essa razão, ela é homogênea. Aqui nesse caso, cabe um comentário que eu acredito que seja importante, que é o seguinte: algumas pessoas às vezes se confundem, achando que é homogênea quando do lado direito do sinal de igual fica zero. Mas claro que isso não tem sentido, porque você pode colocar o que você quiser do lado direito do sinal de igual. Basta fazer alguma manipulação algébrica. Então, esse exemplo aqui é um bom exemplo disso. Veja que do lado direito do sinal de igual não tem zero. Mas, mesmo assim, a equação é homogênea. Então, a maneira correta de você averiguar se uma EDP é homogênea ou não é você pensar exatamente como está aqui. Você vai buscar todos os termos não nulos e vai ver se eles contêm u ou derivadas de u. Tá? Nesse caso aqui acontece isso. Termo não nulo, esse e esse também. Ambos contêm derivadas parciais de u. E, nesse caso aqui, u também. Voltando para aquele primeiro exemplo, não homogêneo, porque esse termo é não nulo e ele não contém nem u, nem derivadas parciais de u. Tá bom? Então sempre você deve fazer assim para analisar se uma equação é homogênea ou não. Vamos aproveitar para analisar esses casos aqui com relação à linearidade, que a gente já estudou isso agora há pouco. Então veja que essa primeira aqui é linear, porque você não tem produto de u por derivada parcial de u, e nem u ou suas derivadas como argumento de função não linear. Então ela é linear. Essa segunda aqui, pela mesma razão, também é linear. Já essa última não, por causa desse termo aqui, esse primeiro termo aqui. Ó, você tem o u e a derivada parcial de u em relação a x multiplicados. Então, por causa desse termo aqui, essa equação é não linear. Agora eu vou falar com você sobre ordem de uma EDP. A ordem de uma EDP é dada pela ordem da derivada de maior ordem. É meio repetitivo, mas é isso mesmo, tá? Vejamos alguns exemplos. Vamos analisar então essa EDP aqui. A ordem dela vai ser 2. Porque dentre as derivadas parciais que aparecem na EDP, que aparece aqui e aqui, a de maior ordem é essa aqui e a ordem 2. Cuidado para você não confundir achando que esse 3 aqui é a ordem dessa derivada parcial. Esse 3 aqui é uma potência, está indicando que a derivada parcial de u em relação a y está sendo multiplicada por ela mesma 3 vezes, tá? Então a ordem dessa EDP é 2. Então vou colocar aqui, ordem 2. Vamos aproveitar para analisar com relação à linearidade e homogeneidade. Será que essa EDP aqui é linear? Não é. Aqui você tem, de novo, derivada parcial de u em relação a y multiplicada por ela mesma 3 vezes, pronto, já não é linear. Além disso, aqui você tem seno de u, ou seja, u como argumento de uma função não linear. Então você já sabe que ela é não linear. Será que é homogênea? Vamos analisar os termos não nulos dessa EDP. Aqui, aqui, aqui. Todos eles contêm u ou derivada parcial de u? Sim. Então ela é homogênea. Vamos ver um outro exemplo agora. Essa aqui, ó. Derivada de u em relação a t mais u vezes a derivada de u
em relação a t ao quadrado igual a zero. Qual é a ordem dessa EDP? Derivadas parciais. Derivada de 1 em relação a t, derivada de 1 em relação a t. Note que a derivada de maior ordem que aparece aqui é 1. Ordem 1. Então a ordem dessa EDP é 1. Será que essa equação é linear? Vamos colocar aqui embaixo. Não. Por quê? Porque aqui você tem u multiplicado por derivada parcial de u em relação a t, e também porque você tem a derivada parcial em relação a t ao quadrado. Então, por essas duas razões, essa EDP é não linear. E homogênea? Será que ela é homogênea? Ó, os termos não nulos dela estão aqui, ó. Ambos contêm u ou derivada parcial de u. Então, ela é homogênea. Vamos ver mais um exemplo. Vou colocar assim, essa notação agora. Derivada em relação à primeira variável de u, mais x vezes derivada em relação à primeira variável da derivada segunda em relação à segunda variável de u igual a x mais y ao quadrado. Qual é a ordem dessa EDP? Aqui, derivada de ordem 1. E aqui, derivada de ordem 2, mas ainda você tem a derivada em relação à primeira variável dessa derivada de ordem 2. Então aqui a derivada aqui é de ordem 3. Tá? É a maior ordem que aparece aqui nas derivadas. Então a ordem dessa EDP é 3. Ordem 3. Será que ela é linear? É linear, claramente. Será que ela é homogênea? Você vai ver os termos não nulos dela. Aqui aparece u, derivada parcial de u, na verdade. Aqui também. E aqui esse termo é não nulo, porém não contém u, nem derivada de u. Por essa razão ela é não homogênea. Então agora eu vou deixar alguns exercícios para você pensar, dar um tempinho aí para você analisar eles e aí na sequência eu dou a resposta. Então eu vou deixar esses exercícios aqui para você testar os seus conhecimentos, para você classificar essas EDPs com relação à linearidade, homogeneidade e dizer a ordem de cada uma dessas EDPs. Aí depois que você fizer, eu venho com as respostas. Então se você já fez essa questão, vou colocar as respostas aqui para você. Vamos analisar essa primeira. Será que ela é uma EDP linear? Então claramente você vê que sim. Então essa aqui é uma EDP linear. Será que ela é homogênea? Sempre tem u em todos os termos. U ou derivada parcial de u. Então ela é homogênea. Qual é a ordem dela? A ordem da derivada de ordem mais alta, 2. Aqui você tem a derivada segunda de u em relação à segunda variável, em relação a y. Então ordem 2. Vamos analisar a segunda agora. Será que ela é linear? Não, porque você tem aqui derivada de u em relação a t ao quadrado. Então é não linear. É homogênea? Sim. Todos os termos não nulos são derivadas parciais de u. Então ela é homogênea. E a ordem? Aqui não é a ordem, aqui é a derivada de u em relação a t ao quadrado. A ordem é 3, a derivada de ordem mais alta que aparece é essa aqui, e é a ordem 3. Então, 3 vai ser também a ordem da EDP. Esse exemplo aqui não é linear, por quê? Por duas razões. Porque aqui você tem esse produto de u por derivada parcial de u, e aqui também você tem produto de u por u. Então aqui essa é um exemplo de EDP não linear. Será que é homogênea? Sim, ó, todos os termos não nulos contêm u ou derivadas parciais de u. Então ela é homogênea. E a ordem dela aqui é dada por essa expressão aqui, ó. Derivada de segunda ordem de u, é a derivada de ordem mais alta. Então a ordem da EDP vai ser
2. E por fim esse exemplo. Nesse caso aqui, você não tem linearidade por causa dessa última parcela que aparece aqui do lado esquerdo do sinal de igual. Então você tem um produto aqui de U por derivada parcial de U. Por essa razão ela é não linear. Não linear. Será que é homogênea? Todos os termos aqui que aparecem aqui contêm U ou derivadas de U? Esse aqui não, ó. Aqui só tem as variáveis que se chamam variáveis independentes, são as variáveis da função incógnita U. Então aqui não está contido U, nem derivada parcial de U. Por isso, essa EDP é não homogênea. Tá? E por fim, a ordem dessa EDP, você vai olhar para cá, para essa última parcela, derivada de ordem mais alta que aparece é 2. Então a ordem da EDP 2. Tá? Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre soluções de EDPs.